de sexo mesmo, né? Dentro das igrejas. O povo era promíscuo naquela época, né? Então ele sempre bateu nisso para que o povo tivesse uma vida de santidade, de compromisso na presença do Senhor. Se isso acontecia lá em Corinto, né? E nós temos que entender também o fato, porque a promiscuidade era muito grande naquela época, né? Esse é um ponto que muitos pastores não entendem, porque que nós não temos sacerdotisas, né, dentro da Bíblia Sagrada, né, para entender. Na época lá de Moisés e Arão, as sacerdotisas eram, claro, mulheres, mas que se prostituíam para o bem dos deuses dela, né? Na época de Paulo, também a mesma coisa, né? Nós vamos ter lá na carta que Paulo escreve para Éfeso, lá na igreja de Éfeso, tinha naquele povo ali, tinha uma deusa famosa, a deusa Artemis, ou a Diana, né? Que ela gostava muito da promiscuidade, né, da prostituição. E as sacerdotisas se prostituíam para dar oferenda aos deuses. Então, isso foi constantemente, Paulo sempre falou em cima para corrigir e para a igreja não ir para esses lados, buscando sempre uma santificação, compromisso na presença do Senhor Jesus. Principalmente Corintos, né? Corintos também, a deusa de lá era Afrodite, né? Que tinha 1000 prostitutas, né? Que elas saíam à noite para as embarcações. A cidade, quando falava, segundo a Bíblia, os estudos, falar que quando falava em Corintos, o pessoal já pensava nisso, na prostituição, né? Uhum. Esse era o convívio deles, né? Então era complicado mesmo. E ainda dentro da epístola, nós vamos só terminar esse raciocínio aqui da ênfase teológica, aí nós volta aqui para o livro da Epoade, para dar uma pincelada nos capítulos de Tessalônica. Vamos lá. Deixa eu beber uma água. Aí tá quente? Aqui tá quente. Alexandre, deixa eu pegar aqui uma aguinha aqui para mim. Alexandre, enche aqui para mim, por favor. Um copão desse? Enche aí. E leva isso aqui. A ênfase teológica. Com esta carta, Paulo quer estimular ainda mais o crescimento da igreja, ajudá-los a vencer medos e fortalecer a esperança de seus membros. A orientação da vida para a volta de Jesus deve motivá-los. Ao discípulo seria do dia a dia. A teologia básica de Paulo sobre a salvação e sobre Cristo e a sua volta compõe a essência da epístola. Aqui vai afirmar que existe só um Deus vivo e verdadeiro que amou o homem e a mulher. Capítulo 1, verso 4. E revelou-se a eles. Capítulo 2, verso 13. Esta revelação foi a respeito de seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Né? Capítulo 1, do verso 3, 8 e 10. Que morreu e ressuscitou. Capítulo 4, verso 14. Em prol da nossa salvação. Capítulo 5, verso 9. Obrigado, meu filho. Deus te abençoe. A água chegou aqui. Peraí, deixa eu só fechar aqui para não... Isso. O Espírito Santo transmite alegria, verdade, com autoridade e sabedoria profética. Capítulo 1, verso 6, capítulo 4, verso 8, capítulo 5, verso 19. O apóstolo ensinou que a santidade de vida é exigida de todos os cristãos. Capítulo 4, verso 3, capítulo 5, 23. Paulo mencionou várias as vezes o evangelho, e apesar de não fazê-lo no contexto da justificação pela fé, ele afirmou que a morte e a ressurreição de Jesus são o cerne do evangelho. No entanto, a maior ênfase específica da epístola está na volta de Cristo. Né? Aí está falando no capítulo 1, verso 10, no capítulo 2, verso 19, capítulo 3, verso 13, capítulo 4, verso 13 e
capítulo 5, verso 23. Este ensino indica que a expectativa quanto à volta de Jesus era a esperança da igreja primitiva. A motivação para a vida cristã está baseada nesta previsão da volta. A desesperança com a respeito à morte era revertida e abandonada por causa desta esperança confiante. Ok? Vamos só um pequeno esboço do livro, da nossa primeira carta aos Tessalonicenses. Ela é dividida em duas partes. Na primeira parte, ela fala sobre reflexões pessoais de Paulo, capítulo 1, do verso 1 a 3 e até o 13, que vai dizer assim: recomendações para o crescimento, capítulo 1, do verso 1 ao 10, fundação da igreja por Paulo, capítulo 2, verso 1 ao 16, fortalecimento da igreja por Timóteo, capítulo 2, do 17 até o capítulo 3, verso 13. A segunda parte da carta, que é instruções de Paulo aos Tessalonicenses, que vai do capítulo 4, verso 1, até o capítulo 5, verso 28. Ele diz assim, ó: direcionamento para o crescimento, revelação sobre os mortos em Cristo, descrição do dia do Senhor, instruções para uma vida santa e a saudações finais. Beleza? Vamos voltar aqui para a nossa revista, aqui o livro da nossa Poate. Na página 19, nós vamos ter a chave e o tema do livro. A chave e o tema deste livro é a segunda vinda de Jesus. Né? Cada capítulo termina com este assunto. O ensino da epístola de Tessalonicenses, que Paulo estava tentando motivar o povo para se preservar e se guardar para a volta do Senhor Jesus. Eles esperavam que Cristo retornaria. E de fato retornou, né? Pela a morte deles. Né? Mas ele queria estimular isso na vida deles. Ele queria mostrar isso para o povo, guardar a sua vida em santificação, em compromisso, fidelidade no Senhor, para o dia maravilhoso que era a volta do Senhor Jesus. E isso até a gente pode usar para os nossos dias hoje. Os nossos dias hoje são tão trabalhosos, né, tão lutados, pelejados. Nós nos cansamos, nós nos frustramos, nos decepcionamos, mas dentro de nós deveria ter continuamente uma esperança viva. E essa esperança, claro, viva, é a volta de Jesus, que a qualquer momento vai acontecer. É lógico, como nós já tivemos a aula de escatologia, alguém pode dizer pré, pós e meso, né, nesses três ensinos que nós conhecemos, mas a esperança é aguardar a volta do Senhor Jesus, que pode acontecer em qualquer momento. E isso é que deveria estar no coração do crente, dele estar alegre, esperando Jesus voltar para buscar a sua igreja. Algo interessante que aprendemos com isso é que nós deveríamos ter isso na nossa vida diária, né? Essa esperança continuamente. Percebemos que alguns dos crentes que estão conosco, no convívio diário da nossa igreja, já não tem mais essa expectativa, já não tem mais essa alegria da volta de Jesus. Por quê? É até bobo até dizer, né? Jesus não volta. Outro diz, daqui 50 anos, daqui 60, até lá já morri, né? Mas é uma esperança viva que ele vai voltar. Então, nós deveríamos estar continuamente alegres, porque ele vai voltar. As duas palavras que eu acho linda é santidade e santificação, né? Santificação, Cristo nos dá, né? Ele nos santificou por meio do seu sacrifício na cruz do Calvário. Ele nos deu salvação e nos santificou. Nós somos santificados em Jesus. Santidade já passa a ser um estilo de vida. Por quê? Santificação, ele nos separa, ele nos tira do pecado. E aí essa santidade nos dá uma vida diferente, e aí torna-se um estilo de vida diferente dos outros. E isso é
para ser contínua em nossas vidas, né? Até o fato que o nosso irmão Nildo, sábado passado, contou com muita alegria, isso é nada mais, nada menos que um traço da presença do Espírito Santo agindo na vida dele e que Oxalá alcance todos os corações dos irmãos dentro da igreja. O autocontrole, o domínio próprio, isso é um traço do Espírito Santo em nossas vidas. E esse mesmo traço do Espírito Santo é que vai nos impulsionar a nos manter alegre para a volta de Jesus e continuar perseverando na presença dele. Beleza? Vale um amém? Amém. Vocês estão... Só porque o irmão Guto tá no trabalho, é? Rapaz, ele aparece aí. Guto, aparece aqui, Guto. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Na página 23, Paulo vai falar sobre a conduta, né, entre os irmãos. Ele vai falar sobre a conduta de Paulo entre eles. Ele vai abordar no capítulo 2, apresenta o perfil para o ministério eficaz. Isso aqui é algo interessante, tanto no púlpito como na vida diária do obreiro. Pregar com coragem as boas novas do evangelho, mesmo diante das perseguições. Evitar motivos impuros e engano, bem como a pregação que só visa agradar as pessoas, né? Paz, senhor, varão. Olha, parece que eu amo. Fale com o povo aí, Eu tô meio enrolado aqui, mas tô acompanhando aqui. Amém. O povo tá triste, tá falando nem na live. Fale com a gente, meu povo. Não, hoje a live tá animada, tem bastante gente aí, ó. Nossa. Então vamos lá, então. Então a conduta, né? Paulo já está nos mostrando como uma conduta de um obreiro, né? Ele vai dizer ainda na página 23, nossa motivação deve ser agradar a Deus e não receber louvor dos homens, evitar um emprego de bajulação e não serem gananciosos, não ser um peso e sim manso e bondoso, ministrar com grande amor, muito trabalho e santidade, encorajar, consolar e exortar. Ele vai abordar sobre o sofrimento dos fiéis. Paulo vai planejar a volta a Tessalonicense. Ele, na página 25, ele vai falar sobre o relatório de Timóteo, né? Timóteo deu um relatório para ele, ó. Paulo sentindo a mais profunda ansiedade pela igreja recém-nascida em Tessalônica, enviara Timóteo de volta a fim de encorajar os fiéis no período de perseguições implacáveis. O regresso de Timóteo com a notícia da firmeza e consagração deles deixou Paulo transbordando de alegria, né? Ele vai abordar aqui a imoralidade, o amor à segunda vinda do Senhor Jesus, né? Ele já entra solando no capítulo 4, olha só. Ele vai dizer, contém abundantes exortações à igreja, no tocante a como viver de maneira piedosa, como preparação para a segunda vinda do Senhor Jesus. Ele já entra de sola que a imoralidade sexual era comum entre os povos pagãos, né? É possível que Timóteo tivesse mencionado alguns casos de frouxidão no seu relatório, e que fora desses aspectos de modo calorosos a perseverança dos cristãos tessalonicenses em geral. E assim dado o ensejo a essa exortação, santificai-vos, refere-se nesse contexto à pureza sexual, né? Então, a imoralidade aqui no grego, ela vai dizer para nós que é pornos. Ele vai nos lembrar da palavra pornografia. Como naquela época não tinha essa concepção, ela vai nos dizer o homem imoral, a mulher imoral. Então Paulo vai bater em cima para mostrar para eles que Cristo Jesus quer uma pureza, uma santidade em todo
aspecto da vida deles, né? Aqui na página 26 ele vai falar sobre isso, ó, o corpo. A palavra significa literalmente vaso. Aqui aparece significar o corpo, embora algumas pessoas pensem que significa esposa. E neste caso, Paulo se refere à fidelidade ao voto conjugal, ou a cada um ter a sua esposa, a fim de evitar a imoralidade, né? A imoralidade pode ser o adultério, a outros casos, né, de impureza sexual ali na própria, na prática sexual deles, né, e assim sucessivamente. Seja bem-vinda, minha irmã Leia. Eita, tá caindo aqui o celular. Ninguém prejudique seu irmão. A imoralidade sexual lesa pessoas, além das que estão diretamente envolvidas. Os respectivos cônjuges sempre são vítimas neste caso. Os filhos são afetados de modo trágico. Essas palavras também se referem ao sexo antes do casamento, que despoja o futuro cônjuge da virgindade que deve trazer para o casamento. Isso deveria ser abordado dentro da igreja, né, no meio da juventude, né? E hoje a juventude, até mesmo as questões dentro da igreja, tem até uma concepção horrível. Elas, não sei se vocês já ouviram, mas eu já ouvi e vi. Moças falaram, não, precisamos ter uma prova, se o varão é bom. Bom, isso dentro da igreja é horrível. Isso dentro da igreja é tenebroso ouvir isso. Filhos de pastores que estão se deitando antes do casamento, que nós sabemos que o sexo é para o casamento, né? É para a vida a dois. Então Paulo já alertava isso na igreja daquele tempo, na igreja primitiva. Então imagina como esses homens estariam estarrecidos vivendo uma sociedade igual a nossa, que até estão ensinando crianças serem trans, né? Já imagina como é que seria isso, horrível a concepção. Nós estamos nesse momento do ano, nós estamos em ritmo de festa junina, né? O povo aí pulando, pula fogueira iaiá. Aí, mais uma coisa que também não é ensinada dentro da igreja. Nós não compactuamos com essas danças, com esse movimento. Pois, hoje mesmo, hoje 24 de junho, é dia de um santo. Vocês sabem qual é o dia do santo hoje? São João. Olha, dona menina tá sabendo, rapaz. Fale a verdade. Inclusive, pastor, paz do Senhor a todos, que eu não saudei ninguém hoje. Paz do Senhor. Inclusive, eu acompanho algumas igrejas no Instagram e deu a maior polêmica, porque existem igrejas hoje que estão tão secularizadas que estão trazendo essas festas mundanas para dentro do mundo, ou dentro da igreja. Então, eles fizeram o quê? Uma festa junina com teor de evangelização, entre aspas, porque o que evangeliza é a palavra, não tem nada a ver, entendeu? E aí o pastor saiu, abriu uma live para esclarecer, entendeu? O povo dizendo assim, então se as pessoas podem dançar a festa junina na igreja, então pode dançar no mundo, se os cristãos podem fazer isso. Foi uma polêmica tão grande que gerou, e o pastor estava firmemente defendendo o fato de que isso era como se fosse um método de evangelização para aproximar para o mundo, para o povo do mundo ver que os cristãos são acessíveis, são legais e são bacanas. Aí mistura, né, o santo com o profano. E aí, como é que a gente vai pregar a verdade por um povo que quer ir para o mundo, só quer um pezinho, né? Só quer um dedinho para ir para o mundo dentro da igreja? E aí a gente se encontra com uma igreja podre, uma igreja não mais viva, e aí o povo tá lá, pula fogueira iaiá, eu quero trepar no pé de coco, e assim sucessivamente. Pastor, Diga. e como é que fica, por exemplo, o meu filho, ele faz parte, né, da festa junina, ele é aquele caipira que fica com a espingarda nas costas. Tanto é que ele vai se apresentar hoje lá atrás do shopping. E toda vez que eles vão pro ensaio, que eles vão ensaiar,
eles oram antes, né, de começar os ensaios. Eles têm aquele momento de oração ali e começam, né? E como é que fica uma festa pagã, porque a gente sabe que é pagã, ele Uhum. sabe, porque eu passei, né? Porque você está adorando outros deuses, queira ou que não queira, né? E como é que fica? Eles fazendo essa oração, né? Para se Deus ouve, como é que é? Rapaz, eu não sei, eu vou te responder assim como um homem de Deus. Creio que Deus não recebe isso, não. Pode até receber, pela fé dos irmãos. Mas não está misturado. Mistura, né? O santo com o profano. Porque isso não é característica da igreja cristã. Fora ou tem uma outra festa que já está sendo, está entrando também no mundo cristão, é aquela, o Halloween, né? O Halloween. O Halloween, as suas raízes é ali dos países da parte europeia frio, né? Inglaterra, Filipinas ali, eu acho que é Noruega ali, naquela parte, Estados Unidos, aqui já da América do Norte. Mas é tenebroso o que tem por trás. As festas juninas, a Igreja Católica colocou sempre um santo por trás para tentar segurar o povo. E a gente sabe que por trás disso tem a mão do diabo, né? Tentando sexualizar, e aí, claro, oferecem coisas que são mundanas, então não dá. Mas bem da verdade é que hoje, hoje mesmo estava conversando com a minha mãe, ontem e hoje a gente está batendo um papo aqui, que a gente gosta de bater um papo no café da manhã ou no almoço, e até disse, né? Eu perguntando, a gente conversando, rapaz, falei, do que tá, misturou, né? Ela falou, rapaz, o povo nem mais apresenta, né? Porque esse povo de hoje, a juventude de hoje, não sabe mais os santos, né? Eu falei, é verdade, não sabe, né? Mas antigamente era ensinado dentro da igreja que tudo era apresentado, né? Eles apresentavam essas coisas para o povo. Então, apresentava para os santos e aí a igreja ficava nesse embate. E não ia, né? A gente sabe que é uma festa pagã, uma festa do paganismo, né? Nós temos que ter cuidado. É a mesma coisa do caboclo vai lá dizer no carnaval. Vamos orar aqui, né? Vamos orar aqui, mas daqui a pouco eu vou ali dançar. Tá errado, né? Infelizmente tá errado. E nós temos que entender isso e falar, tá errado, né? A igreja não é para se misturar com essas coisas. E no meu caso, como pai, né? Eu sou pai dele, ele vai dançar e ele me chamou para assistir. Aí eu falei para ele, tá, eu vou. Ele ficou igual menino de 5 anos, alegre, quando eu falei Uhum. que ia assistir. E no meu caso, como é que fica? Eu indo assistir? Porque no caso eu vou Eita, assistir ele, né? claro, Eu não vou tá? brincar, eu vou para Né? assistir ele. Isso, você vai lá assistir o seu filho. E tá. Então eu sou pecadora. Misericórdia, meu Jesus amado, oh, meu Pai. Pra que eu fui tocar no assunto? Ai, Jesus, e agora? Porque é complicado falar desse assunto, mas aquilo, o senhor já falou pra ele que é porque gosta de comer. Não, tudo bem. As comidas a gente come fora do dia santo. Hoje é dia de santo, né? Não, Hoje é eu não vou comer, eu vou só para assistir ele mesmo. isso. É, Tá, só a tá certo. presença. Uhum. Porque quando Vai ele lá prestigiar o seu perguntou se eu filho, né? ia, aí eu digo, tá, eu vou. Aí ele ficou, mas ficou feliz mesmo, igual aquele menino de 5 anos quando vê a gente na escola. Aí Claro, apesar claro. que tem 22. Não, tudo bem. Vai lá prestigiar o seu filho. É um carinho, um zelo. É o pai com o filho. Tudo bem, não tem problema nenhum, não. Né? Mas aí a irmã falou que eu gosto das comidas de arraial. Quem é que não gosta? Uma pamonha, pode comer isso. Ou eu tô dizendo, hoje é dia de santo, né? Hoje eles apresentam. Isso é se apresenta, mas fora do dia de santo, aí na sua casa, numa confraternização da igreja, a gente faz bolo de milho, pamonha, não precisa ser arraial, né? Então,
Mas eu vejo que não tem problema de ir lá prestigiar o seu filho, né? De ir lá, vamos, meu filho, eu tô aqui, vai lhe dar um apoio. Eu sei que não é o certo, mas eu tô lhe dando um apoio aqui, né? Tem que ser real, né? Realista, né? Tu sabe que papai é Professor, crente, né? assim, na escola do meu filho vai ter, né, o arraial de lá. Aí a professora me Ah, chamou para ele ser o rei caipira, né? Falei, não, que se a gente era evangélico, não fazia parte dessas festas, né, pagando. Daí tem as comidas. Eu amo, a Márcia, como eu entendi o que a Márcia falou, a gente ama comer essas comidas. Vamos supor, aí eu falei assim, não, eu vou comprar uma mesa para mim ir, para me comer. É pecado eu sentar lá, eu oro na comida, porque assim, a minha cunhada é evangélica, ela vai vender churros e crepe lá. Eu tenho certeza que ela não ofereceu isso para nada, entendeu? Ali, que esse sim, pessoal oferece para esses deuses, né? Aí eu não posso, então, ir, porque eu vou estar pecando se eu for para só comer as comidas que eu gosto, as comidas típicas. oi, tô falando? Pra que eu fui falar, né? Tô Professor, falando? Não, porque ó, vai ter o flor do maracujá agora, né? Semana que vem. Tá, eu Ah, gosto de ir pra comer, entendeu? Uma maçã do amor, uma pamonha, alguma coisa assim. Então, é pecado, porque tem pessoas que trabalham lá ambulante que não oferecem para esses deuses, entendeu? São evangélicos, como minha mãe trabalhava muitos anos, minha mãe trabalhou, eu trabalhei há muitos anos também na Flor do Maracujá, e não oferecia nada, a gente trabalhava, entendeu? Então, eu não sei. posso ir comer. Não, é por isso que eu tô dizendo, é complicado. Mas é uma festa pagã, não é uma festa pagã? A Débora, exatamente. não é É uma uma festa festa pagã? pagã Sim, e sim, é uma assim, festa pagã. E aí? não convém. Não convém o crente tá lá. Porque A na gente mesma. pode comer em outras oportunidades, quando não tem nada referente a esse tipo de comemoração, onde não envolve esse sincretismo religioso, porque isso desagrada ao Senhor. Lá no livro de Coríntios, Paulo já orienta a gente a ter cautela em não comer nada sacrificado a ídolos. Entendeu? Não estou criticando, irmãos, não estou criticando, não. Mas, assim, é um ensinamento que é importante, entendeu? Aqui, todos nós daqui temos filhos, e todos os nossos filhos, a Bia também passou por isso. Essa semana eu já fui, essa semana não, a semana passada eu fui afrontada por conta disso. Queriam levar o pai, né, do lado do pai, queriam levar a Bia para um arraial, e eu decidi escrever um texto a respeito disso, porque eu crio ela dentro da palavra, né, apesar de todos os meus pecados e imperfeições. E aí eu fui falar com a mulher dele, que pediu que eu mandasse a Bia de vestido, a caráter, né? E aí eu disse assim, inclusive ela até tem um vestido que ela deu aqui. Eu falei, ela tem um vestido sim, mas ela não vai usar, e eu peço que, por favor, não coloque nada na minha filha referente a isso. Eu não estou aqui julgando quem vai, quem não vai, quem faz, quem não faz. Eu estou dizendo que para a minha filha, na vida dela, eu sou autoridade espiritual, e eu, que ensino ela segundo a palavra de Deus, eu já expliquei para ela tudo sobre isso, ela sabe. Quando ela chegou, ela falou assim, mas mãe, você perguntou o que eu quero? Eu falei assim, o que você quer? Eu acho que Deus não vai deixar, mãe, eu não vou deixar de amar Deus se eu colocar uma fantasia dessa. Aí eu peguei e falei para ela e disse assim, tá bom, Deus não vai deixar de te amar e nem você vai deixar de amar Deus por isso, você está certa. Porém, você acha que Deus se alegra com isso? Quando a Bíblia diz assim, filha, que quando a gente ama o mundo, a gente se torna inimigo de Deus. E expliquei tudo. Diz que a relação, a origem dessa festa tem a ver com a morte de João Batista, não é, pastor? A Ela vai, origem? ela. Uhum. Então, aí eu expliquei tudo para ela em relação a isso, e aí ela entendeu. Eu falei assim: agora, você quer colocar essa roupa? Ela disse não. Aí eu disse, louvado seja Deus. Eu disse, infelizmente você vai porque você vai estar com seu pai adulto, mas você já aprende, filha, que Deus não se agrada. E aí eu fui, me falaram que eu nem parecia crente, que eu falo que eu sou crente e eles são do mundo. Eu falei, não, eu não estou falando isso, gente. Eu só estou ensinando minha filha. Eu não estou aqui criticando quem quer que seja, que não é um direito meu. Entendeu? Eu só estou dizendo que, por favor, não interfiram do jeito que eu crio ela, porque eu quero criar ela, como se diz, à luz da palavra, é o que o Senhor ensina. Pronto, aí me falaram que eu sou doida, né? Mas tudo bem. Mas assim, o certo é a gente se abster, gente. Eu não estou falando isso como crítica, eu também amo uma canjica, uma pamonha, um bolo de milho, mas o bom é a gente não participar.
Eu não deixei ela ir no da escola, e para honra e glória do Senhor Jesus, não deu nem certo o passeio deles. A minha filha não foi nem com eles, porque eles tiveram que trabalhar até a madrugada e não deu certo. Glória a Deus por isso. Então, o Senhor livra. É bom a gente se abster. Aí. Pra que eu fui tocar no assunto, né? Meu Deus do céu, misericórdia. Maior explicação de que essa daí não tem. Não, na igreja de Maior Corinto. explicação de que essa não tem. Ah, é verdade. Na igreja de Corinto acontecia algo interessante, né? O povo sacrificava, os pagãos sacrificavam carnes e eles devolviam, vendia para o açougue. Olha só que Paulo alerta. E aí o povo comprava carne sacrificada no açougue, só que não sabia. Paulo alerta, vocês estão comprando carne do açougue, ok. Mas se comprar na mão do pagão, vocês sabem como já foi apresentada, né? Como foi que eles fizeram, né? Mataram o animal, isso e aquilo. Não é verdade? Será que não é melhor? Aí eu vou falar igual um professor, né? Aí eu falo como pastor também. O que é que Jesus faria nessa questão? Será que ele sentaria lá na festa, numa festa pagã? Que a gente, do início ao fim, que a gente chega lá nessas festas aí, não toca um hino, um louvor, a gente sabe disso, né? Até mesmo nas igrejas agora que estão fazendo isso. Esses dias aqui na Zona Leste teve um dia no Arraial da Zona Leste, na Flor da Leste aqui, um dia foi para crente, né? E aí o povo tava lá. E aí? Não é uma festa pagã também? E aí tá misturando o santo com o profano. Mas eu quero abrir para vocês aqui, eu quero ouvir vocês. É pecado ou não é? A irmã Valéria já disse, deu uma explicação boa, o irmão Nildo também já falou aqui. E aí eu quero ouvir os outros. É pecado ou não é? Fala pra Eu nós. acho que é pecado. É pecado. Porque a gente Na não minha pode sentar opinião, na roda dos escarnecedores. Ah, na calma minha aí. opinião, eu acho que a Valéria falou tudo. Não precisa mais falar nada. Para bom entendedor, né? O risco é Francisco. Oi, calma, Márcia, calma. Pelo amor de Deus. Ô, pastor, qual é a comida que Paulo está falando ali com Pedro, que eles estão justamente nesse impasse sobre comida? Primeiro foi sobre a circuncisão, tudo bem, aí Paulo conseguiu ali, através da palavra, através de Cristo, dizer que a circuncisão já não fazia mais sentido nenhum, já que Jesus se crucificou, então esse é o elo agora que nós temos, né? Isso. Com Deus, que é Jesus Cristo. E agora eles vão entrar numa briga de novo ali, não só com Paulo, com Pedro, mas com todos que estão ali. Eles estão Isso. numa reunião justamente sobre a comida. E Paulo diz mais uma vez que a comida não tem mais nada a ver também, porque está no Antigo Testamento, está na Torá, e o que traz para agora é Jesus Cristo. Qual é esse tipo de alimento que eles estão discutindo ali? Era carne de porco. Era Era carne de só carne porco. de porco que não podia comer, né? Essa era a grande dificuldade, né? Porque diz os historiadores que Pedro estava comendo carne de porco. E aí ele estava se deliciando. Aí Paulo viu. Né? Tem um que ainda dá uma explicação que até Barnabé, porque Barnabé é o filho da consolação, né? Ele tinha um respaldo muito grande na igreja. Ele é um homem de autoridade. Até tu, Barnabé. Estão comendo carne de porco. Né? Sabendo que os gentios comiam carne de porco. E naquela época, a carne de porco era o quê? Eles gostavam, os povos pagãos sacrificavam muito carne de porco, né, para orgias, para sacrifícios, né, apresentados nos altares. E aí alguns historiadores afirmam que eles estavam comendo carne de porco quando Paulo repreende ali, né, dá uma ação para cima de Pedro lá, porque Pedro era muito, como é que se diz, era sanguíneo, né, e ele quer levar ferro e fogo ainda aos costumes judaicos. Paulo está falando dessa situação. Estou lhe ouvindo.
Ah, tá. Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor, rapidamente, com relação à festa junina. Eu tenho minha filha, ela já está no terceiro ano, né? Está terminando. E está sendo obrigatório os alunos participar, já que não vão dançar, ir lá ajudar a vender, participar dessa forma, né? Aí eu vou ter que acompanhar ela, porque eu não vou deixar uma adolescente e uma jovem para esse negócio. Enfim, aí ela Claro. vai lá vender. Tá? Eu acredito que eles não consagraram as comidas lá para os santos. Aí ela disse, mãe, gente, será que a gente vai poder comer sim ou não? Eu digo, eu vou tirar do alguém. Aqui estou eu perguntando. Porque eu não sei. Eu disse pra ela que eu não sabia exatamente. Eu vou com É, ela para ela poder ajudar a tem vender, né? E terminar, eu venho é, embora. de escola, né? É, escola, terceiro ano. Escola, então. Aí já é uma Uhum. questão de vale ponto, essas coisas, né? Então, porque É. as escolas aproveitam para isso. Isso já está na grade do MEC, se eu não me engano. Né? Eu também, no tempo de escola, eu participei, não dançando, mas participei ali nos bastidores, trabalhando ali, vendendo. Só que não era no dia, né? A gente fazia para ganhar pontos, né? Era aquelas, antigamente eram feiras culturais, né, que faziam nesse período e a gente Uhum. fazia também. Aí também aí é aquele negócio, né? A gente, como diz minha mãe, a gente tem que estar perto para vigiar o gado, né? Para ter um cuidado e um zelo. Já tendo cuidado, o Satanás se manifesta para tentar enganar, imagina longe, deixado solto, né? Essa Verdade. questão de estar apresentado, né? É uma questão que hoje já o povo já não sabe. Porém, já não sabe ou muitos também não apresentam. Mas Uhum. eu trabalhei numa das festas juninas no coração da Igreja Católica aqui em Porto Velho. Sei. Dom Bosco, né? Uhum. Eu fui contratado pela minha prima, ela era professora de lá, e aí eu fui lá, distribuir pipocas da escolinha dela, e aí a Igreja Católica abriu para a escola angariar fundos, né? Então o povo comprava, era só eu de pipoqueiro, então ela me pagava o aluguel e ela ganhava em cima disso, né? Para angariar fundos. Era uma permuta lá com a escola em si. Mas eu estava lá, era trabalho, né? Eu fiquei sentado, estava a parte das situações, o povo se apresentando lá na festa em si da Igreja Católica, e eu fiquei na minha. A gente sabe que essas festas não é ensinado nada, né? É só para comer e gastar dinheiro. Nada que se aproveite. Nada. Do início ao fim é uma música horrível. Uhum. E claro, vai vender as comidas típicas. Essas comidas típicas vêm mais da área do Nordeste do nosso Brasil. É. Né? Comidas típicas por causa Curau, pamonha, né? bisteca. E estão colhendo nesse momento milho, essas coisas, então eles faziam essas comidas porque é cultural. E também faz parte da nossa cultura brasileira. É uma delícia comer uma pamonha, um bolo de milho, um curau, uma canjica, em um doce e outras coisitas mais. Então, eu imagino que a gente tenha que ter um cuidado e um zelo, E não comer no né, dia dos santos. para isso, para não comer no dia dos santos. Fora Mas ter isso. um zelo e um cuidado. Até a irmã aqui disse, eu sou pecadora, mas nós somos mesmo, todos nós somos. Mas é o cuidado de isso não estar corroborando com a nossa vida continuamente. Todo ano eu vou lá comer, todo ano isso aqui. A gente pode fazer uma confraternização. As escolas já impõem isso na vida das crianças, né? De estar dançando, disso, daquilo, aquilo outro. Então nós precisamos ter um cuidado e um zelo, prestar atenção e filtrar aquilo que é bom e aquilo que não é, né? E assim para não mexer Pastor, na nossa vida espiritual e nem na vida espiritual dos nossos filhos. a paz do Senhor. Eu já vou entrar aqui já falando. Eu sou nordestina, né? No caso, eu sou do interior do Nordeste. Lá as festas por conta da colheita, né? Lógico que veio essa tradição, né, do povo português, né? Veio essa tradição e aí eles colocaram no mês de junho porque é a festa da colheita, né? Aqui, Uhum. pelo menos lá para nós, né? Então o meu pai plantava a roça no mês de janeiro, quando era em maio, junho,
aí vinha a colheita. Então, tinha Isso. festa, tinha pamonha, tinha curau. Então, tudo relacionado à tradição, o que a gente colhia na roça, né? Fazia-se canjica. Então, era tudo da roça, material da roça. Lógico e evidente que todo mundo arrastava o pé, né? Porque lá o povo gosta de dançar. Sim. E aí veio essa festa. Então, eu cresci participando dessas festas. Sendo Né? natural. É natural. Então, eu vejo da seguinte forma. Tudo aquilo que faz o outro pecar, eu estou pecando e estou cometendo pecado. No caso lá, era tão tradicional que eles não pensavam. Lógico que tem as oferendas, que a gente sabe disso, que tem oferendas, mas no mundo em que eu vivi quando criança, não tinha essas oferendas de para santo, tal, para santo, não, era mais uma festa mesmo dali da colheita. Sim, sim. O santo em si é para ele abençoar a terra e a colheita, né? Para as coisas serem abençoadas. Aí se torna apresentável as comidas, verdade. né? Verdade. Eles é tudo, é o seu. Digamos, eu vou fazer uma festa na igreja. A comida que que a gente está fazendo na igreja, a gente está apresentando ao Senhor. Então já foi apresentado para o Senhor. A gente sabe que o nosso Deus é poderosíssimo, então ele vai abençoar. Então nós apresentamos ali. Verdade. Então, essas colheitas também, eles apresentavam ao santo para que os santos abençoassem a terra e o fruto da terra pudesse desenvolver e crescer ainda mais. Eu estou dizendo aqui, querido, para você ter cuidado, ter um zelo, filtrar. A teóloga Valéria foi uma explicação maravilhosa. Não tô gozando, não, hein? Ela lhe disse que é para você estudar a fundo mais. Você tem talento e dom. Fica claro e evidente, porque a gente é um peso e uma medida, é uma vida tranquila, uma vida serena na presença do Senhor. A gente tem que ter um zelo e um cuidado continuamente, né? E isso tem que ser notório em nossas vidas, né? Então, eu aconselho, eu peço, eu nunca fui de dizer, a minha vida foi dentro da igreja, então eu fui no arraial, nem fui nem para ver. Minha mãe ela dava assim uns cuidados interessantes. Não, meu filho, esse não é bom aí, não, né? Não. Mal na escola, a escola era só aquela coisa. E também nem ia. Quando chegava, era só para ganhar uns pontos, era assim. Então, ela sempre teve esse cuidado comigo, né? Minha mãe. Então, por ouvir outros. Pode dizer, querida. Pastor, eu acho que se eles ainda apresentam, porque eu acho que esse negócio ficou tão, assim, tão espalhado em todo o Brasil, né, que é uma festa pagã em todo o Brasil, mas, assim, se apresenta, eu acho que ainda podem fazer isso nas igrejas católicas, mas essas festas juninas pequenininha de bairro, de escola, eu acredito que eles não apresentam, não. É claro que quando a gente vai, como, por exemplo, acho que há uns anos atrás, obrigaram a minha outra mais nova a ir, aí eu tive que ir com ela. Aí acabamos que a gente comendo, eu apresentei a Deus, né? Eu digo, ai Deus, ó, se tá apresentado aí, Senhor, eu tô apresentando a tu, para quebrar tudo quanto é maldição. Aí comi, expliquei para ela a situação. De novo, foi repetido agora da gente ter que ir de novo por exigência de querer ir. Aí eu vou falar com ela, nós vamos. Mas o que a gente for comer, a gente consagra primeiro. Porque eu não sei se a pessoa apresentou ou não, mas enfim, eu já apresento, eu sou assim. Claro, eu faço assim. Mas eu acredito né? que eles façam mais isso nas igrejas, né, católicas, quando tem aquelas festas mesmo internas lá dentro das igrejas, enfim, eu que penso, né? Posso ter enganado. É isso que eu tô falando, tem que ter um cuidado, um zelo, né? Porque da mesma forma que a gente não, digamos, para que a gente dá o dízimo, né? O dízimo é para Deus abençoar aquilo que nós recebemos, porque nós não sabemos a origem do dinheiro. Digamos, claro, o empresário ele não sabe quem é a pessoa que ele está vendendo, né? O autônomo também não sabe quem que ele está vendendo. A mesma coisa, um funcionário público ele sabe que o dinheiro vem lá do governo, mas a arrecadação que o governo faz vem de mãos diferentes, né? De uma mão
de um usuário de droga, o dinheiro pode vir de uma corrupção, disso, daquilo. Então é necessário a gente orar e separar os 10%, né? A mesma coisa, a gente tem que ter o cuidado de ter esse zelo e saber, ó, vamos, é claro, vamos orar, pedir a Deus, eu não sei e tal. Então, isso que eu estou dizendo, tem que ter um cuidado, um zelo. É melhor ter esse cuidado em nossas vidas para não errar e não pecar na presença do Senhor Jesus. É a mesma coisa, a gente sempre ouviu das pessoas que tenho certeza aqui nessa live que irmão já viu um despacho na rua, mas não teve coragem de pegar lá, né? Não viram uma macumba na rua? Os Pastor, meus, Aqui na os meus BR, irmãos professor, faziam aqui na era BR direto a pegar o gente que vê. era bom. viu, pastor? Ah, No tempo que eu era menino, de 17 anos, 17, 18 anos, eu era ogã. Ogã é quem bate tambor na casa de macumba, né? Eu sim. era ogã. E quando a gente saía com a galera, né, para se divertir na rua, para se divertir não, para fazer arruaça no meio da rua, a gente encontrava, né, muita coisa nas esquinas. Comida nós nunca comíamos, mas as bebidas nós já bebemos muito. Os meus, os meus irmãos faziam a mesma coisa também. Eles não comiam a comida que estava lá, mas a Aham, bebida eles comiam, eles tomavam. Eles falavam que estava lacrado, estava fechado, aham. mas eles não são cristãos. Eu quero falar aqui, eles não são cristãos Claro. ainda. Alguns Nós, já são, para a honra e não, glória do Senhor. isso, nós Ô, pastor, quem participa dessas coisas, ou come ou toma essas coisas, pega maldição? se não é crente, né? O crente não vai lá pegar, crente não vai lá participar disso, né? Oferecia para outros santos e meu Deus. Então, se crente deveria não pegar, né? Mas se tá pegando, misericórdia. Já vamos pedir logo aqui a oração da libertação na vida desses crentes que estão participando disso, estão pegando nessas coisas aí. Não deveria pegar, né? O nosso inimigo, ele tem poder, né? O nosso inimigo, ele é sagaz, então a gente tem que ter um cuidado, né? Rapaz, tem até isso aqui é uma piada, mas é uma piada desagradável, misericórdia. Tem até a oração de crente macumbeiro, né? Que ora para desgraçar a vida do outro. Imagina, misericórdia, não, Jesus. Meu Deus do céu. Vamos voltar aqui vamos iniciar a segunda epístola, que já estamos em 4 horas da tarde. Vamos sair dessa festa junina, pelo amor de Deus. Amém? Morreu o assunto, já tá tudo tranquilo, não vou tocar mais no assunto, não. Meu Deus, eu prometo que não vou tocar mais no assunto, não. Ficou polêmico as coisas. Meu Jesus, meu Deus do céu. É por isso que a live tava quietinha, mas tocou no negócio. Quer ver outra coisa que é polêmica? Vocês nunca tomaram uma sopa na rua, assim, dos irmãos do espiritismo? Vocês já Eu nunca tomaram? comprei. Graças a Deus, né? Mas teve um tempo na minha vida aqui, eu recebia uma cesta básica do povo do espiritismo. Minha Pastor, esposa mas aí trabalhava. também tem um porém na sua pergunta aí, né? Porque a gente, às vezes, tá fazendo algum trabalho na rua, tá saindo na rua, você vai comer, vai tomar um suco, come um Aham. salgado, faz alguma coisa. Você não sabe o que aquela pessoa é, na verdade, Isso, entendeu? é verdade. E, de repente, até espiritista, né, do espiritismo, e tá ali vendendo, e você come É sem saber. verdade. Sem saber. Aí é que tá, né? A gente tem que apresentar ao Senhor, muito obrigado, em nome de Jesus, tira todo mal. Não é verdade? A gente não sabe. Mas aí, eu quero falar para vocês, que se eu tô indo participar de um flor do maracujá, eita coisa boa. Nunca fui. Tô lá. E a gente sabe que a festa é pagã.
que tecnicamente eles apresentam, estão lá, né, trabalhando numa festa pagã. Eu vou participar disso? É isso que eu quero entender, né? Vocês estão entendendo? Não dá para participar. Agora sim também, ó. Tem um porém, né? Não estou Aham, defendendo eles de modo algum. claro, Mas claro. muitos deles ali que estão na festa pagã, eles estão meio que inocentes, porque não sabem que é uma festa Também. pagã. Nós sabemos, porque nós somos evangélicos e estudamos isso, né, através das escrituras. Mas muitos deles que estão ali, né, não sabem que é uma festa pagã. Para eles é uma festa qualquer, Não. Isso, entendeu? isso. Também tem isso, né? Estão ali como a irmã, eu esqueci o nome dela aqui, que agora ela tinha dito aqui. Vendeu, trabalhou e já era crente, estava lá para ganhar o dinheiro, né? Então, também tem isso. Então, é só o zelo e o cuidado, né? Claro, tá na mão do crente, está abençoado. Isso é verdade, né? Mas a gente tem que ter o cuidado e o zelo, não é verdade? Então é disso que eu tô falando. A gente não dá para misturar o profano e o sagrado, né? E beber da mesma água, né? Da mesma fonte não jorra duas águas. Então a gente tem que ter o cuidado e o zelo. Beleza? Então, vamos lá, vamos continuar aqui em nome de Jesus. Deixa eu só mandar aqui um negócio para minha esposa aqui. Meu celular tá descarregando aqui, senão eu vou perder aqui. Aí se eu sair da live, é porque o celular descarregou. Aí eu vou preparar já o da minha esposa para que eu volte já. Pronto, já mandei aqui. Já tá para descarregar aqui. Essa noite eu não botei para carregar. Vamos lá. Aí, na página 29, ele vai abordar a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Ele diz que será repentina. Ele cita que os pastores, em se tratando de uma igreja muito jovem, os próprios pastores devem ter sido neófitos, né? Apesar disso, os membros da igreja são conclamados a amá-los e ter uma alta estima em sua função no ministério. Quando os membros da igreja amam o pastor e o seu ofício de ministro do evangelho e estão em paz entre si, a igreja tem a certeza de crescer e se não houver nenhum problema excepcional. Ele vai dar 15 exortações, são essas lindas exortações são bem típicas de Paulo e encerram a maioria de suas epístolas, por mais abstratas, argumentativas ou obscuras que alguém possa alegar, que com exortações a paz, longanimidade, alegria, súplica e a toda coisa virtuosa é boa. Ele vai abordar espírito, alma e corpo, o ser tricotômico, né? Espírito e alma são frequentemente mencionados como sinônimos, mas aqui parece haver uma distinção. A alma é o princípio da vida e o espírito é o órgão da comunhão com Deus. Cristo redime a totalidade da personalidade humana. Essa linguagem certamente indica a ressurreição do corpo. Ele fala sobre o beijo santo, um beijo na face entre as pessoas do mesmo sexo. Era modo comum de saudação, é o ósculo santo, né? Isso acontecia muito nos países da antiguidade. Esta carta seja lida a todos os irmãos. Vemos aqui que Paulo pretendia que suas epístolas fossem lidas em alta voz nas igrejas, e foi para isso que nos livros do Novo Testamento foram escritos. E assim termina a primeira epístola aos Tessalonicenses. Abre aí, meu bem, no Meet. O teu tem bateria? Viu, pastor? Hã? Uma das constantes discussões entre Paulo e os judeus era por causa da Torá, né? Porque em todo canto que Paulo ia, ele em outras palavras, ele se desfazia muito da Torá, né? A Torá é o livro que Moisés lançou, as palavras de Moisés. Ele não ia muito de encontro com a Torá. E você vê que a maioria das perseguições, acho que 80% das perseguições que teve em cima de Paulo, em todas as cartas que você vai ler aqui, eram judeus, né? Sempre judeus botando para cima dele, né? Poucas vezes foram
Cadê? O pastor sumiu. Tô te vendo. Só Ah, troquei de tá. celular. Ah, tá. Então, você vai ver aí que a maioria dessas discussões era justamente por causa da lei, né? A lei envolvia sacrifício, né? A lei pedia sacrifício, a lei pedia as comidas, né? Uhum. As comidas que o povo comiam, a lei pediu a circuncisão. Uma dessas brigas lá que eu estava falando para o senhor ainda agora com Pedro, ele ficou bravo com Pedro, porque quando ele chega, né, chegam outros judeus onde Pedro estava, e Pedro já estava junto com os pagãos, com os gentios, eles chamavam pagãos. Quando Pedro vê esses outros, né, chegarem, Pedro se afasta dos pagãos. E Paulo viu isso, né? E Paulo chega nele e dá uma chamada nele por causa disso. Conclusão, para Paulo, tudo é irmão, porque estão em Isso. Cristo Jesus. E Pedro Uhum. faz acepção de pessoas. E ele Isso. não quer essa acepção. E agora, com a igreja que ele funda, né, Coríntios, Efésios, onde ele funda uma igreja, ele passa essas cartas justamente porque muitos dos judeus que se converteram, né, não concordam com ele falar mal da Torá. Não é isso? Uhum. E os nossos dias de hoje, nós crentes hoje em Cristo Jesus, qual a nossa acepção quanto à Torá? A gente tem ela na nossa Bíblia, né? Que são os 5 primeiros livros, né? A gente Isso. aproveita dela para ensinamentos, né? Hebreus vai dizer que o Velho Testamento é a sombra do Novo, né? Que para vocês enxergarem o Novo Testamento e o Velho Testamento é a sombra do Novo, né? Ele veio para mostrar que o Messias viria e buscaria, consolidaria na sua primeira vinda, ele mostraria a real necessidade, mostrou, né, ele veio para salvar a humanidade, e aí Paulo entendeu isso, ficou tão claro para Paulo que o Messias veio para todo, não simplesmente para Israel. E o povo israelita tinha isso como o povo único, a salvação seria só para eles. Mas Deus já fazia o apontamento desde o início, né? Mostrando para eles que o interesse do Eterno era a salvação de toda a humanidade. E era eles que deveriam propagar esta mensagem. Eles não propagaram. Né? Então, veja o amor que o apóstolo Paulo tinha, né? De propagar isso para todos e todos entenderem que somos irmãos, independente da cor, do peso, do tamanho, né? Somos todos irmãos. Então, isso é Uma, da, maravilhoso. uma das discussões dele de Paulo com Pedro foi justamente por isso, porque Pedro falava que não era para levar para os pagãos ainda. Né? Uhum. Isso era uma coisa, Jesus era para ser propagado para os judeus. E Paulo não recebeu isso. Quando Jesus chega diante de Paulo ali, que ele cai, né? Que Jesus fala com ele a primeira vez, ele já sente que é para levar todos, principalmente aos gentios, aos pagãos. Mas Pedro contradiz o que o próprio Jesus falou. Ele disse: Uhum. não, primeiro levar aos judeus. Primeiro levar aos judeus. Depois, assim, se houver tempo, aí leva os pagãos. E Paulo se entristece com isso. É quando Paulo tem esse tempo que a Bíblia vai dizer que ele ficou o tempo de silêncio, onde ele fica 13 anos em silêncio, sem Uhum. dar nenhuma palavra, né? E quando ele volta com esse fogo todo e começa a pregar a todo canto. E o principal foi quando que era Roma. Tanto é que Isso, Barnabé não queria ir para Roma, né? Amém? isso mesmo. Barnabé. Não estou lembrado, não, mas depois a gente lê isso aí, a gente corrobora certinho. Mas fique tranquilo. Mas é nesse sentido mesmo, né? Teve um preparo de Cristo na vida do apóstolo Paulo. Isso foi verdadeiro, verídico, né? Acho lindo tratar que Cristo teve na vida do apóstolo Paulo. E quanto mais Paulo teve essa intimidade profunda com Jesus,
Nas cartas mesmo nós vamos ver essa profundidade de intimidade com Cristo, né? Que chega ao ponto de dizer, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo, né? Ele entende claramente o amor que Jesus tinha pela humanidade, né? De tratar, de ser amoroso, de mostrar para o povo que ele veio para salvar a humanidade, né? E Paulo aplicou na íntegra os ensinos de Cristo. Vamos lá. Página 32, capítulo 3, segundo aos Tessalonicenses. Vamos lá. Continuando na mesma pegada, eu tenho aqui o meu resumozinho, que é a mesma coisa da nossa EPOAD. A autoria e a data. Vocês só vão me acompanhando ali. Primeiro e segundo Tessalonicenses são bastante semelhantes em linguagem, sugeridos que Paulo escreveu a segunda carta algumas semanas após a primeira. A volta do Senhor é de importância central em ambas as cartas. Primeira Tessalonicenses revela que alguns tessalonicenses estavam perplexos com a morte de pessoas amadas e temendo perder a volta do Senhor Jesus. Em segunda Tessalonicenses surge um problema diferente relacionado à volta do Senhor. Duas vezes, em segunda Tessalonicenses, capítulo 2, verso 15, capítulo 3, verso 16, o apóstolo apela para a tradição, crença fixa dentro das igrejas, como uma verificação sobre a doutrina carismática. Frequentemente, nas cartas tessalonicenses, ele relembra seus leitores a continuar com as coisas que ele ensinou antes, tais. Lá na primeira carta, no capítulo 2, verso 11, verso 12, capítulo 3, verso 4, na segunda carta, capítulo 2, verso 5 a 15, capítulo 3, verso 4, 6, 10 e 14. Já nestas cartas, provavelmente os mais antigos livros do Novo Testamento a serem escritos, está se desenvolvendo um corpo de crenças cristãs definidas. Na segunda Tessalonicense, se escrito apenas algumas semanas depois da primeira, também teria sido escrita por volta do ano 51 depois de Cristo. Contexto histórico. Tanto como na primeira e como na segunda, está claro que os crentes sofreram algumas perseguições e opressões. Da mesma forma, Paulo e Silas se preocupam com a estabilidade espiritual da igreja e levou a enviar Timóteo e a expressar e escrever a primeira carta, com uma alegre satisfação por conhecer a saúde espiritual, a estabilidade, a persistência e a paciência em meio às diversidades, atraiu o louvor e a gratidão frequente dos apóstolos. Ainda assim, havia preocupações evidentes sobre as atitudes desequilibradas relacionadas com a volta do Senhor. Ouvimos que diz Paulo, capítulo 2, verso 11, que alguns dentre vós andam desordenadamente, não trabalhando. Pelo visto, parar de trabalhar era instigado por uma doutrina errônea de algum desarmado tinha trazido para Tessalônica, uma doutrina que anunciava que o dia de Cristo estava perto. Tal doutrina pode ter uma origem falsa ou poder sugerido em uma carta falsamente atribuída a Paulo. Qualquer que seja a fonte da doutrina errônea, Paulo rapidamente escreveu a segunda epístola para a Tessalonicenses, para ressaltar a maneira correta de compreender a volta do Senhor. Este dia, esclarece ele, não acontecerá até determinados acontecimentos ocorram. Em primeiro lugar, haverá uma apostasia. Ele vai enumerando. Em segundo, e mais importante, o homem do pecado será revelado. O filho da perdição, esta figura chamada anticristo, né? Nas cartas de João, se autodenominará
Calma aí, gente. Fica tranquilo. Autodominará Deus. Ele enganará muitos, pois terá grandes poderes, incluindo a capacidade de realizar prodígios. O espírito de tal figura, o ministério da injustiça, já operava nos dias de Paulo. Olha aí, ele já se manifestava naqueles dias, hein? 2000 anos atrás. Mas um poder não identificado claramente pelo apóstolo resiste e controla o homem do pecado, de forma a impedi-lo de interferir na consumação do curso dos acontecimentos humanos por Deus, através da volta de Cristo na segunda vinda. Observe que nela o próprio Paulo se inclui no arrebatamento da igreja. Nós, os que ficarmos vivos. Alguns membros da igreja parecem ter deixado o trabalho, considerando que a segunda vinda era iminente. Esse problema pode ocorrer ainda hoje, e até de forma mais intensa. O cristão não pode usar a segunda vinda de Cristo como uma desculpa para a preguiça. Tem crente que ainda tem esse negócio na mente, né? Espere a sua vinda, mas espere trabalhando, né? A fim de que ele nos ache servindo bem. Na primeira epístola, Paulo falou sobre a segunda vinda de Cristo. Depois escreveu a segunda para avisar que antes deveria ocorrer a manifestação do iníquo e a apostasia. Conteúdo da carta. Novamente, Paulo faz elogios à igreja, né, em relação à sua fé, seu amor e firmeza no meio das tribulações. Nós temos que lembrar aqui que a igreja de Tessalônica está sendo perseguida, né? Então, ela está afligida, ela está angustiada, e estão morrendo muitos crentes por perseguição do Império Romano, né? A tribulação pode tê-los feito pensar que já se tratava da grande tribulação, né? Que é falado na escatologia. Ao introduzir o assunto da segunda vinda de Cristo, Paulo mostra que ele trará recompensa para os justos e ímpios, os quais serão encaminhados aos seus destinos eternos. Não se assombre com a situação dos ímpios hoje. Sua eventual prosperidade é passageira, mas a sua perdição é eterna, a não ser que se convertam e se salvem, motivo pelos quais a igreja deve trabalhar. A apostasia significa abandono da fé. O apóstolo sempre se preocupava com a saúde doutrinária da igreja, temendo que elas fossem desviadas do caminho cristão. Afinal, não se tratava apenas de um temor, mas de uma certeza. A apostasia aconteceria. Porém, o desviado mencionado por Paulo parece assumir características peculiares, talvez em função de sua profundidade doutrinária e da quantidade de desviados. O desvio da fé teria ocorrido mediante a imposição de doutrinas estranhas aos ensinamentos de Cristo. É bastante comum a posição dos comentaristas sobre a identificação do anticristo do texto de 2 Tessalonicenses. Anticristo é, antes de tudo, um espírito ou uma atitude contra Cristo. Sob este enfoque, João diz que muitos anticristos têm surgido. Uma forma de manifestação é a oposição a Cristo. Outra maneira é a tentativa de se fazer passar por Cristo, né? Tentando assumir o seu lugar e tomar a sua honra. A escatologia em 2 Tessalonicenses. Isso aqui é legal, né? A expectativa a respeito do anticristo vem do Antigo Testamento.
o reino do Messias deveria ser precedido por uma grande manifestação maligna. Tal personagem é muitas vezes identificado como um homem, um grande líder político. Ao mesmo, o indivíduo é simbolizado através da figura de animais. Estaria, então, relacionado com, pelo menos, uma das bestas do Apocalipse. Texto associado ao assunto, né? Vai lá, no Antigo Testamento eu tenho uns textos aqui, olha. Ezequiel 38 e 39, Daniel, capítulo 7, verso 9 a 12, Daniel, capítulo 9, verso 24 e 27, Daniel, capítulo 11, verso 21 a 36, e Daniel, capítulo 12, verso 2. Mateus 24, do 5 a 30, João, capítulo 5, versículo 43, Apocalipse 13, 1, Apocalipse 11 a 13, Apocalipse 19, do 19 a 20, né? Muitos têm sido as tentativas de identificar o anticristo na história. Grandes líderes mundiais têm sido apontados como possíveis anticristos. Podem realmente ter sido no sentido lato, mas não são no restrito. Se Hitler ou Napoleão tivesse sido o anticristo, então Jesus teria voltado naquela época, né? Pois o anticristo será aniquilado por Cristo na sua segunda vinda. O texto diz que algo ou alguém impede a manifestação do anticristo. Quem ou quem o detém? Ninguém sabe dizer. As especulações a este respeito são tão variadas que há quem diga que Satanás impede tal manifestação. Um grupo bem maior acredita que o Espírito Santo o detém. No meio termo, há quem proponha que o empecilho seja o próprio Paulo ou o Império Romano, naquela época, ou o imperador. Ele mostrará o poder do diabo em ação. Embora muitos digam o contrário, o diabo tem poder. Ele pode fazer o que Deus permite que ele faça. O diabo faz sinais. E é importante que se diga que a realização de sinais não determina a origem divina, né, de um fato ou de uma autoridade divina, de um líder. O diabo faz sinais, mas não ensina a justiça. O objetivo dos sinais é manter o homem preso, como aconteceu no Egito. O objetivo dos sinais dos magos do faraó era perpetuar a escravidão dos israelitas. Os judeus querem sinais. 1 Coríntios capítulo 1, verso 22. Então, terão sinais. João Batista não faz nenhum sinal, mas tudo o que ele diz era verdade. Os sinais são importantes, mas não são secundários. Em Marcos 16, Jesus falou sobre sinais, que seguiriam os que crescem. Não somos nós que vamos seguir os sinais. A verdade está em primeiro lugar, né? A ênfase teológica. É até legal isso aqui, antes da gente chegar na ênfase teológica, porque tem crente que vai para o culto só para ver os sinais, né? Ele quer ver os sinais de qualquer maneira. E nós aprendemos que nós deveríamos e devemos seguir a Cristo. Os sinais vêm depois, né? Os sinais vão acontecer nas nossas vidas. Mas o nosso entendimento é que nós estamos seguindo a Cristo. E esse seguir, claro, é fazer a sua vontade, fazer aquilo que ele nos ensinou para que a nossa vida se transforme de uma maneira maravilhosa. A ênfase teológica. Estão todos vivos aqui? Amém. Amém. Viu, pastor? Amém. Pastor? Sim. Aqui, ó, 2 Tessalonicense 2:3 está dizendo assim, ó: ninguém de modo algum vos engane, porque isto não sucederá sem que venha a primeira apostasia e seja revelado o homem do pecado e o filho da perdição. Isso é um sinal, né? Isso.
Esse é o sinal que vai aparecer para a manifestação do anticristo, né? A gente já sabe, ó, vai ter que acontecer a apostasia e manifestar o anticristo. E aí vai estar perto para a volta de Jesus, né? Ele vai se manifestar, é um grande líder. Claro que já apareceu grandes líderes no mundo inteiro. Adolfo Hitler, Napoleão Bonaparte. Nosso tempo agora está aparecendo vários outros líderes, né? Com bastante influência. Outros dizem até aquele Macron, o presidente da França. Na época do Bolsonaro, disseram que até o Bolsonaro era um anticristo, né? É terrível, né? Deixa eu te fazer uma pergunta, então, como o Nildo aqui bem mencionou, então, primeiro a apostasia, o anticristo aparece, eu acredito que vai começar uma certa perseguição aos cristãos, porque não vão querer aceitar o que ele vai querer impor. Aí eu te digo, pois é, eu também imagino que seja mais ou menos assim, eu acredito que seja assim. Aí a igreja, muitas igrejas pregam, não, que antes de acontecer tudo isso, vem arrebatamento, a gente é tirado antes disso tudo acontecer. Eu digo, mas poxa vida, a própria Bíblia está dizendo que vai ser assim, como é que pregam diferente? Eu não consigo entender, não, pastor. Tem que Não entra na minha cabeça, não. E, faz tempo, quando eu era nova convertida, eu percebi isso. Eu digo, como é que os pastores não percebem isso? Eles são leigos, eles estão sem consciência, sem inteligência. O que é que acontece? Eu não entendo. Tem que aparecer. A apostasia vai ter que se manifestar. Já está acontecendo muito claramente. Irmãos, essa secularização da religião, a mistura bem clara hoje do profano com o santo, e outras coisas mais, né? A gente nota uma dolência nos pastores, eles não têm mais a mesma impetuosidade de pregar a verdade, de ensinar. O ecumenismo, não é isso? Isso, o ecumenismo aparecendo. Então, tudo isso é um sinal, são sinais que a população, o povo, está se apostatando. E a gente vê isso com clareza dentro da igreja. Fica muito claro. Viu, pastor? Sim, sim. Aqui, ó, na parte B do 3, Tessalonicenses 3, ele vai dizer assim, ó, apostasia, e seja revelado, revelado o homem do pecado. Então, revelado, ele se amostrar, chegar ali e dizer, ele é o capeta, ele é o diabo, entendeu? Aqui está falando em revelação. Ele vai se apresentar, né? Ele vai se revelar. Se apresentar. Para a gente entender que ele é o anticristo, né? Isso. E nós sabemos, pela Bíblia, em Apocalipse, que ele só vai se revelar, isso já foi falado na aula passada, que ele só vai se revelar depois dos 3 anos e meio. Aí são 7 anos, né? Aí 3 anos e meio ali, ele vai ser aquele... Ele não se revela, porque ele vem como um cara que é bonzinho, que une as nações, aquele negócio todinho, e após os 3 anos e meio, aí é que ele se prostra, que ele se diz, agora vocês vão me adorar porque eu sou o Deus de vocês, né? Então, no meio dos 7 anos é que ele se revela. E se for nesse sentido, né, é quando a igreja vai ser arrebatada, pelo que eu entendo, no meio dos 7 anos. Quando ele se revela. Segundo o Paulo está falando aqui, né? Mas será que essa revelação é ele se apresentando para o mundo? Porque ele vai ter que se apresentar. Se revelar. Ele vai se revelar. Quando ele governar, vai ser os 7 anos que ele vai governar. Acho que essa revelação, ele está dizendo, ó, eu estou aqui, vou reger todas as coisas, as nações todas nas minhas mãos. E aí, porque lá depois dos 3 anos e meio, aí ele vai estar o diabo vai incorporar mesmo na vida dele. Incorporar, quando ele vai se mostrar o diabo mesmo, né? Exatamente. Mas nesse sentido, eu acho que ele vai estar se apresentando para o povo todo. Se eu não me engano, aqui está falando que ele vai se apresentar como o homem da perdição. O homem da perdição. Capeta, né?
Nos 7 anos, ele é o quê? Que nem eu falei agora. Os 3 anos e meio. Primeiro, ele vem como uma pessoa boa. Sim, Ele sim, vai não. ser aquele que vai Claro. unir tudo, vai Aham. ser muito bonzinho, aquele negócio todinho. Aí, quando passa Sim, esses 3 anos e meio, aí é que ele se mostra ser o anticristo mostra, verdadeiro. claro. Não, não, tudo bem, tudo bem. É verdade. É porque a gente fica tão assim nas linhas de pensamento que a gente, até eu me perco aqui de vez em quando. Mas ele vai ter que se apresentar. Então a gente vamos ter que aguardar, esperar. Né? Então, até não é cortando o seu assunto, mas no mesmo assunto. Esses dias uma irmã me fez uma pergunta de um dos polos aqui, também damos aula, e aí ela falou, mas rapaz, um pastor disse aqui para nós aqui que Jesus não volta para nós não. Aí perguntei, né, ela não quis dizer o nome, eu falei, ele só vai, eu falei, rapaz, irmã, uma coisa é certa, se Jesus não vir, ele vai vir pelo outro modo. Que modo? A morte, isso é fato, né? A morte, qualquer hora ela bate, nem avisa, ela só chega, cheguei. Então, o que eu entendo é melhor a gente se resguardar constantemente, né? Ter uma vida santa na presença do Senhor. Né? A gente espera tanto a vinda de Jesus que nós esquecemos este ponto. Que Sim. Jesus ele pode vir daqui no segundo adiante. Como eu posso partir no segundo adiante? Isso mesmo. E se eu não estou preparado para me morrer, porque nós aprendemos na Bíblia, todos os irmãos aqui, eu sei que eles vão concordar no que eu vou falar, nós aprendemos na Bíblia que depois da morte não tem segunda chance. Que a gente é aqui, em vida, que nós temos que buscar Jesus verdadeiramente para que, sim, possamos nos encontrar no paraíso com Ele. Mas se morremos em pecado, aí só misericórdia. Eu acho que não vai ter, né? Porque ó, Só. eu tiro pelo acidente meu e com meu filho. Né? O pastor falou domingo agora, acho que foi domingo ou foi quarta, falou assim, foi quarta-feira. Ele disse, acidente por menos gravidade que essa, nós já vimos, eu já vi também, a pessoa partir, né? De um simples acidente daquele. E, no entanto, eu estou preparado para o que vem adiante? Porque a gente espera assim, amanhã eu vou fazer isso, depois da manhã eu vou fazer aquilo. Mas o que tem preparado para mim daqui adiante? Olha o que a palavra diz. O que tu tens preparado, né? O que eu tenho preparado para Jesus? Então a gente aguarda a vinda de Jesus para sermos salvos por Ele, né? Para estar na glória com Ele, para ser arrebatado. Mas aí a gente está preparado para morrer? Se Essa a é a gente não questão. está preparado para morrer, não está Está preparado. preparado Né? para estar com Jesus. É verdade. Então, temos que ter um cuidado, né? Porque a gente não sabe a hora e nem o momento. Porque a trombeta vai tocar, você vai ouvir e será tirado desta terra. As coisas é bem certo. Tudo está se corroborando, estão se preparando, estão se ajuntando, o mundo está se trabalhando, eles já estão dando data. As irmãs que foram em Israel lá, eles já esses dias soltaram na mídia. Isso eu achei interessantíssimo. Tem alguma irmã que foi em Israel aqui na live? Acho que não tem, não, né? Mas. Sim, pastor, estou ouvindo. Oh, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Ela está aqui, Jesus. Oh, aleluia. Mas foi dito na mídia que Israel já está, eles disseram, está tudo pronto. Eles necessitam simplesmente, olha só o que a reportagem diz. Ele já tem a novilha vermelha, ele já tem todos os utensílios da casa do Eterno, eles só precisam, isso aqui foi fato, isso aqui eu achei lindo. Essa semana eu vou procurar no YouTube e vou colocar aqui para vocês assistirem. Eles disseram desse jeito assim, que só precisamos criar uma paz com o islamismo. Só isso. Para quê? Para o domo da rocha, né, aquela cúpula dourada,
voltar para as mãos de Israel, de eles destruírem e construírem o terceiro templo. E aí, meu amigo, é baubau para nós. Aqui a gente está batendo palma e dizendo, fui, tô indo embora desta terra. Porque Até isso, o óleo eles acharam, né? tudo, Até o óleo. tá tudo pronto, tudo pronto. A novilha vermelha, eles estão nisso tem mais de 20 anos. E nasceu uma, ela está com quase um ano. Eles estão ali só esperando, eles nasceram uma outra, olha só, eles são pacientes. Nasceu uma outra, eles esperaram com pertinho de fazer um ano, que ela tem que ter um ano. Quando está pertinho de fazer um ano, ela apareceu um fio branco. Um fio branco. Ou aí depois esse fio branco se mostrou como um tufo branco, né? E aí eles desqualificaram. Ela tem que ser toda vermelha. Todo pelinho, tudo dela tem que ser vermelho para o sacrifício ser perfeito. E isso fala, eu vou falar para vocês aonde é que está. Em Números, a paz de Jeová é lindo, ele deixa bem claro para nós aqui, ó. Números, eu vou achar aqui, tá em Números, marquei porque eu sabia que poderia falar. Números, deixa eu só achar aqui. Não, tô pertinho. Aqui, ó. Números, capítulo 19. Ele vai falar, olha como é aqui, ó. Ele diz assim, ó. Este é o estatuto da lei, verso 2, que o Senhor ordenou, dizendo, dizer aos filhos de Israel que te tragam uma bezerra ruiva, que aqui é o termo que ele vai usar, sem defeito, e que não tenha mancha, e sobre que não subiu jugo, quer dizer, ela não fez trabalho, né? E a dareis a Eleazar, o sacerdote, e tirará fora do arraial, e se degolará diante dele. E Eleazar, o sacerdote, tomará do seu sangue com o dedo, e dele espargirá para a frente da tenda da congregação 7 vezes. E então queimará a bezerra perante os seus olhos, o seu couro e a sua carne e o seu sangue com o seu esterco se queimará. Fala tudinho, irmão. Aí ele diz, e o sacerdote tomará um pedaço de madeira de cedro e o sopo e carmesim e os lançará no meio do incêndio da bezerra, quer dizer, meter fogo, né? E aí fala, isso aqui tudo é o sacrifício da bezerra, da novilha vermelha. Então veja Pastor, como mas é. o sacerdócio deles, os sacerdotes deles, que eu acredito que ainda tenham, os sacerdotes deles ainda são da primeira linhagem ainda ou já se corromperam? Eles têm um controle. Eles têm um controle. É incrível isso. Porque quando os levitas, depois da Babilônia ali, quando a Babilônia pega o povo ali que vai em cativo, os levitas se dispersam, né? Uhum. Vai cada um para um lado, aquele negócio todinho, e a palavra de Deus vai dizer que os levitas não poderiam casar com mulheres que não fossem das tendas, das casas deles. E a própria Bíblia vai dizer que muitos se casaram com mulheres estrangeiras. E quando voltaram esses levitas, eles continuaram puros ou eles já chegaram totalmente ali, como é que seja, misturados? Eu sei que eles têm o controle, isso aí é fato. Mas aí nesse caso aí a gente tem que fazer um estudozinho mais aprofundado para a gente ter a certeza. Porque eles têm o controle na genealogia, eles conseguem saber de que linhagem, né? Isso aí é Exatamente, formidável. Eles isso. sabem, eles têm o controle, eles têm tudo gravado, eles têm o controle. Eu sou da descendência tal, porque para ser sacerdote tinha que ser levita, só que tinha que ser um levita de uma linhagem, né, da linhagem de Arão, né, o sacerdote.
Os levitas trabalhavam ali no trabalho, na construção de tendas, isso, nos afazeres. Mas para ser sacerdote, era da linhagem de Arão. Então, eles têm o controle. Então, isso eles sabem. Então, por isso que eu tô falando, tem que ter um estudozinho aqui legal para a gente saber mesmo o posicionamento, né? Porque quando se misturavam, aí eles iam procurar pelo menos um ainda da linhagem que não se misturou. Então, eles têm um controle. Eles sabem mesmo. Então, esse sacrifício, para vocês entenderem, está bem pertinho para acontecer. E para nós serve como um sinal ainda mais perto para concretizar para a volta de Jesus. Então aí é aquele negócio, né? Como diz um pastor, prepara as malas espirituais, deixa bem tudo pronto para não inventar de fazer na hora que a trombeta tocar, né? E ficar misericórdia. Tá bem? Somente, pegue lá o telefone, o meu tá carregando, vai lá usar. Vê lá quanto é que tem, tu me fala aqui, tá bom? Vamos continuar. Só enquanto carrega o seu telefone aí, só mais um comentário aqui sobre os apóstolos, né? Os apóstolos não, sobre esses levitas. Aquele sacerdote que até julgou Jesus, né? Segundo os estudos, ele foi escolhido por Roma. Ele foi escolhido por Roma. Olha, você não sabe pelo próprio sacerdócio ali. Né? Roma escolheu ele dentro do povo dele ali. Uhum. Né? Botou ele como... Porque veio do sogro dele, né? O sogro dele continua, mas ele é que é escolhido por Roma. Apesar que o sogro dele ainda tem grande influência, mas o sumo mesmo é ele. Pô, legal, isso eu não sabia não, olha. Até vou pesquisar direitinho para mim. Porque vocês soltam as pérolas, até eu vou correndo atrás também, porque é cada coisinha boa. Vamos lá, vamos terminar a segunda epístola e a gente para por aqui para dar tempo, né? Vão ter mais 5 cartas para a gente trabalhar, e são 3 sábados, e aí a última que vai ser o resumão de tudo, para não ficar um negócio só de encher linguiça, mas sim a gente estar conversando, debatendo, para se preparando para a última lição. Vamos lá. A ênfase teológica, parei aqui. A carta é uma tomada de posição clara contra a atitude doentia em relação à escatologia, né? Rejeita ensinos especulativos sobre este tema, sublinhando a expectativa de Paulo em relação ao fim dos tempos e incentivando a igreja à vida solidária que provém da fé. O propósito de Paulo, ao escrever 2 Tessalonicenses, é paralelo com a primeira epístola. Ele vai dizer: dá ânimo à igreja, tentar corrigir o mal entendido sobre a volta do Senhor, né? Exortar a igreja a que ficasse firme em todos os ensinamentos, deu ênfase na volta de Cristo, quando a igreja será reunida com ele, e os maus serão condenados. Paulo instruiu a igreja em relação ao homem da iniquidade. O homem da iniquidade não tem paralelo exato na história. O mistério da iniquidade já estava agindo, mas era restringido por um poder secreto. Impedido de interromper em fúria incontrolável. O homem da iniquidade é um ser humano possesso por um poder demoníaco que reivindica para si as prerrogativas da divindade. Os tempos do fim serão acompanhados de uma maior organização do mal, uma tentativa blasfema de substituir a adoração de Deus pela adoração de um ser humano, que será a manifestação final do poder satânico, culminará na apostasia final.
a força que impede a consolidação do ministério da iniquidade tem sido interpretada de vários modos. Veja como o governo imperial romano, naquele tempo, a nação judaica, naquela época, a igreja, aí já fala daquela época até agora, e o Espírito Santo. E aí a pergunta que eu vos lhe faço, será tudo que foi lido aqui na parte aqui do poder satânico, será que nós já estamos ou não nos encaminhando para esse momento final? Na ótica de vocês, na visão de vocês, nós estamos encaminhando para esse momento final na história? A gente pode ver traços de blasfêmia, traços da substituição da adoração a Deus pela adoração de um ser humano, uma manifestação maior do poder das trevas e uma apostasia generalizada. A gente consegue ver isso? Sim, Pastor, com certeza. essa apostasia ela já vem antes de Jesus, né? Que vem Sim. lá no tempo da Babilônia, quando o próprio Nabucodonosor fez a estátua para adorar ele, né? Uhum. Era uma adoração direta. Aí depois, aí vem para os tempos de Jesus, passa agora nós viemos os tempos de... Ali mesmo, eu acho que não sei se foi o senhor ou foi outro professor, que falou que uns 100 anos depois que Jesus morreu, teve a morte, parece que de 1.000 judeus, né? Que não sei se foi Roma, não sei se foi Roma ou qual foi da cidade que dissipou, matou ali 1.000 judeus. Né? Aí depois vem Hitler, né? Matando judeus também. Então, olha o tanto de crueldade que tem para os tempos de hoje, que a gente vê nossos tempos de hoje, nós estamos tranquilos, nós estamos, bem dizer, vivendo em paz, principalmente o Brasil. Né? Você vê guerra, rumores de guerra, mas comparado ao que teve para trás, né, é só uma fagulha. Sim. Aí eis a questão. Como não estamos acostumados, estamos vivendo no nosso tempo, na nossa época, aí a gente se escandaliza, entendeu? E enquanto que a apostasia, você vê ela de Coríntios, todas as cartas onde Paulo narra ali, tudo tem apostasia. Nos dias de hoje, elas estão, né, por exemplo, mulher se apaixonar por mulher. A gente via muito homem com outro homem, e isso não era tanto, mas a gente sempre via. Hoje, dificilmente você vê, né? Você vê mais mulher com mulher, entendeu? É uma forma de apostasia, né? Claro. Mas é a ponto de nós nos escandalizarmos e dizermos assim, não, tá vindo, já é a volta de Jesus. Quando a gente olha para os outros tempos, é uma fagulha, no meu modo de pensar. Amém? Alguém se manifesta? Bom, eu acho que, como a Bíblia relata, realmente, a apostasia, ela vem desde que o pecado entrou no mundo, porque a apostasia é o desvio da verdade, né? Então, assim, a gente, agora só que a Bíblia aqui, ele trata, um artigo, até tem um artigo definido, a apostasia. Ainda vai ser uma piora muito grande? Sim, mas já tudo se encaminha, né? E como a gente já passou por vários tipos de anticristo, como foi citado hoje, Hitler, entre muitos outros, né? Aqueles até que o próprio que crucificou o Senhor Jesus é um tipo de anticristo, ele se opôs à divindade maior, né? Entre muitos na história. Mas hoje, a apostasia, hoje tem, por exemplo, países como a Coreia do Norte, eles adoram aqueles imperadores, eles são obrigados, as crianças na escola, inclusive, são induzidas a denunciar os próprios pais, ou algum pai cristão, qualquer que seja, que tem uma Bíblia, ou que não adore, não preste adoração, né? Então, assim, a gente sabe que, assim, o berço da humanidade e o berço do cristianismo, que
Que fragmento tem hoje? Quase nenhum cristão. Ali é dominado mais de 90% de uma religião completamente antibíblica, que é o islamismo, entendeu? E aí você vem aqui para o nosso Brasil. O que a igreja brasileira está hoje? Uma igreja, lógico que não é no geral, gente, em tudo tem exceções, né? Até no meio do islamismo tem cristãos também, né? Mas não em sua maioria, em sua minoria. Aqui no Brasil, qual que é a característica da igreja brasileira? Uma igreja mais secularizada e cheia de sincretismo religioso. Sim. Né? Então, assim, eu acho, né, isso aí sou eu, que pelo histórico ali não vai ser mais tanto como era, claro que ainda vai ter grande perseguição, vai piorar, mas o mundo já está pronto e preparado para receber esse anticristo, como acho que talvez nunca estivesse. Claro que as coisas ainda vão se decair mais, mas eu acho que o mundo ainda não tinha a tecnologia não tinha avançado como hoje já está, entendeu? Contribuindo de forma assim muito significativa para a manifestação dele, para o controle do povo, né? Então eu acho que hoje a gente está muito mais próximo, mas ainda falta sim se cumprir. O povo ainda, nós, infelizmente, os que ficarmos vivos, ainda vamos ver coisas piores, né? Então essa é a minha opinião em relação a isso. Por isso que eu falei assim, sim, com certeza, eu acredito que hoje está bem mais próximo do que já esteve. Mais outro se manifeste. Uma palavra em cima do que a irmã Valéria falou agorinha aí, no final, ela falou uma coisa que é verdadeira, que o mundo já está preparado para a volta do anticristo. Aí uma pergunta que eu faço para mim e para os irmãos que aqui estão. E nós estamos preparados para a volta dele? Porque vai ser sofrimento. Eu estive comentando com a irmã esses dias agora que o sofrimento que aquele cidadão fez, Nabucodonosor fez com o povo, que Hitler fez com o povo, diz que Satanás vai ter eles como meninos, como crianças. Aquele sofrimento ali foi como umas crianças brincando. Então você imagina o tamanho que vai ser o sofrimento que esse cara vai causar. Aí eis a pergunta: estamos preparados para a volta dele? Para a vinda dele, aliás? Para a vinda dele. Isso. Ótima pergunta, viu? E a gente tem que fazer mesmo a nossa parte, porque o cerco está se estreitando, o caminho. Tá Eu, mesmo. com todas as falas aqui, eu digo que tudo está correto, está se encaminhando sim, e junto com a inteligência artificial, com a internet, está tudo se expandindo. Então, não está tudo preparado. O mundo está totalmente voltado para a adoração de um grande líder. É tanto que os nossos políticos já falam, né, abertamente, que antigamente era meio velado, escondido. Mas você já vê o Lula falando, já vê John Biden, já veio um outro falando, não, estamos precisando de uma governança mundial que consiga unir todos e trazer todos para uma união só, para um pensamento único. Aí vem a Igreja Católica querendo juntar o cristianismo com todas as outras religiões, é tanto que eles chamam de Crislã, né? Que é mistura de cristianismo com islamismo. E tem tantas coisas que eles já estão acertando por debaixo dos bastidores. A gente sabe alguma coisa assim, porque a gente vê fuça na internet e vê. Aí eu digo, tá tudo encaminhado. É só que a gente tem que pedir misericórdia a Deus para a gente estar preparado, porque talvez na hora do sofrimento a gente venha ceder e eu digo, Jesus, me leva antes. Me leva antes quando o cerco apertar demais, que eu não quero me perder, não, por nada, não. Mas o mundo está muito voltado para isso. Inclusive, falando aqui da fala da Valéria, ela falou, acho que na Coreia do Norte, não foi, Valéria? Isso, a Coreia do Norte. Outra coisa também que a gente não pode esquecer, nunca foi, todas as pessoas que praticavam ocultismo, adoração a Satanás, era uma coisa meio que camuflada, porque eles tinham vergonha de expor isso na sociedade. Hoje não, hoje o povo tem orgulho de dizer que ama Satanás, as igrejas atrás de igrejas satanistas surgindo no Brasil e no mundo. Isso é um grande alento. Barulheira. Desliga o microfone. Foi meu marido chegou, eu tive que deixar a chave que as carreiras pro abençoado. Então, voltando aqui, na Coreia do Norte, eu vi uma matéria de que uma criança de 2 anos e toda a família foi presa e torturada, que prisão perpétua, porque foi encontrada uma Bíblia. Diz que até a criança de 2 anos foi no meio do rolo. Eu digo, Jesus, o que uma criança de 2 anos tem a ver nada com isso? Mas, enfim, tá tudo encaminhado.
É complicado. Eu assisti um podcast de um historiador, né? Um historiador junto com um judeu. Acho que o historiador é descendente de judeu, e o judeu ele era criança na época da Segunda Guerra Mundial. A senhora falou aí da criança, né? Ele estava em uma casa fugindo, e a Alemanha, os nazistas, estavam caçando os judeus, né? Na Alemanha, naquela época, né, em 1940, né, quando deu início à Segunda Guerra Mundial, a população mais ou menos era de 6 milhões de alemães, e acho que era 10% mais ou menos, era 60 mil mais ou menos, eram judeus. E eles mandavam embora, né? Os caras fizeram coisas aterrorizantes. Eles começaram a fazer aqueles locais de extermínios. Os caras foram aprimorando. Olha só, iniciou, sabe como? Eles colocavam os homens, as mulheres, crianças em baús de caminhões na época, e ligavam o motor. E a fumaça do monóxido de carbono matavam, sufocado, os homens e as mulheres, as crianças. E aí eles viram que não dava conta de matar tantos judeus. Eles iniciaram antes, quando eles entraram ali na Polônia, eles ganharam a Áustria, né, que foi anexada. Eles viram os judeus, desculpa, foi na Áustria. Eles mataram, chamaram os judeus todos na frente de todo mundo na praça pública, mataram fuzilados. Eles foram aprimorando, irmãos, para você ter ideia. Num frio que estava dando lá, numa cidade, acho que era da Suíça, eles estavam. A Suíça até então não entrou na guerra na época, né? E aí os soldados alemães chegaram no local, e aí invadiram a casa e viram que era tudo judeus. Pegaram os judeus. E aí eles pegaram do jeito que estava, num frio lascado. Diz que crianças de 7, 6, 4, 5 anos, 3 aninhos, saíram nuas, descalços. E os pezinhos dos bichinhos, tudo congelando. E aí é natural, tu já viu quando prende a língua, assim, quando tu tá no objeto, né? Quando prende, né? A língua assim pendurada, né? Porque menino buchudo já fez isso, né? Pegou uma garrafa de alumínio ou um copo de alumínio, e aí, olha que legal, aí prendeu a língua, né? E aí, do mesmo jeito, acontecia com os pés das crianças no asfalto, gelado, congelado. E aí diz que ficava aquele rastro de sangue na rua. Imaginou isso, irmão? Isso é só a ponta que a gente sabe. Agora Irmão, imagina na época lá do anticristo, como será? o senhor falando aí agora, eu me lembrei de uma história que eu vi, que eu fiquei horrorizada na Segunda Guerra Mundial. Na época de Hitler, né? Ele Aham. fazia, sabe o que com as crianças? Eu lembrei agora. Não tem aquele filme Minions, uma coisa assim? Que tem aqueles Sim, bichinhos amarelinhos que tem uma lanternazinha na cabeça. Aquilo ali é uma sim, alusão às crianças judias. O que eles faziam com muitas crianças? Colocavam para trabalhar nas carvoarias, só com aquela jardineirazinha sem camisa no frio, e eles eram amarelos porque eles injetavam tinta, pastor, na corrente sanguínea das crianças. Eles eram sim, sim. perversos, viu? Aí eu Aham. disse assim, meu Deus, esse filme tudo é alusão a alguma desgraça que já aconteceu. São É. totalmente demoníacos. Muito Tem triste, viu? relatos que eles faziam experiências. Rapaz, é horrível. Quando eu vi isso, eu falei, meu Deus. Eles faziam, sabe o quê? Pegavam judeus e injetavam é, tinta azul no olho, para virar o olho Sim, azul, sim, para raça ariana, né? Era amarelo para né? ficar louro. Loucura Tá, isso aí. tá Loucura, horrível, loucura. Hein, horrível. pastor? Sim, O que que ele quer dizer aqui, ó? 1 Coríntios 5, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus.
Ele tá dando uma disciplina, né? Para correção, que Satanás tripudie mesmo na vida do camarada. Para, ó, ter correção na vida dele, mas, porém, aí o Paulo dá um adendo, né? Mas que esse castigo possa também ocasionar salvação, o arrependimento da vida, né? Da alma desse camarada. Porque ele diz, ó, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, Ah, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. para que ele caia em si e se arrependa, né? Rapaz, essa é a disciplina do Novo Testamento. E às vezes a gente só aprende assim. Jesus. Vamos lá, vamos terminar. Eita, que caiu aqui. Calma. Falou na disciplina, o celular cansou. Vamos para o esboço, para a gente terminar. O esboço do livro de 2 Tessalonicenses diz assim, ó, ele é dividido em 4 partes. A introdução e a saudação, né? Capítulo 1, do verso 1 ao verso 2. Segunda parte, os motivos de Paulo para se gloriar. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, do verso 3 ao verso 12, aí vai dizer, foi forte quando perseguido, será glorificado no retorno de Cristo, a oração pela obra da fé. A terceira parte é a instrução. Aí é do capítulo 2, do verso 1 ao verso, até o verso 3, até do verso 1, do capítulo 2, do verso 1 até o capítulo 3, verso 15. Ele vai dizer, o dia do Senhor, a oração e a exortação e o trabalho. E aí, por fim, a quarta parte, que é a saudação final e a bênção. Capítulo 3, do verso 16 ao verso 18. Assim a gente termina, né, a segunda epístola de Tessalonicenses. Aqui na nossa revista, na página 33, ele vai falar do tema, né? A segunda epístola aos Tessalonicenses expõe a segunda vinda do Senhor com relação aos crentes perseguidos, aos pecadores que não se arrependam em uma igreja apostata, porque foi escrito, né? A epístola foi escrita com os seguintes propósitos: para consolar os crentes durante um novo surto de perseguição ou perseguições, para corrigir uma falsa doutrina de que o dia do Senhor já tinha vindo, e as severas perseguições ocasionaram em alguns a ideia de já ter começado a grande tribulação, para censurar aqueles que se comportavam desordenadamente, né? Ainda vamos ter na página 34 o conteúdo literário, né? Os crentes perseguidos e a vida do Senhor, o fundamento do consolo, a intercessão pela igreja, aquela parte que nós estávamos conversando agora em a rebelião e a apostasia, o arrebatamento da igreja e o dia do Senhor. E aí, por fim, vai ter o arrebatamento da igreja e o homem da iniquidade, que era o que nós estávamos abordando agora. O arrebatamento da igreja é aqueles que rejeitaram a verdade dos últimos dias. Isso aqui que é legal, ó. A ilusão demoníaca em ação restrita durante a era da igreja por causa da força limitadora do Espírito Santo eclodirá como um poder irresistível. Aqueles que perecem são as multidões impetinentes que ainda vivem na terra depois da transladação da igreja. A rejeição da verdade, quando ela era ainda disponível, resulta agora na ilusão demoníaca, pois rejeitará a amar a verdade para ser salvo, antes de a igreja ser glorificada. A ilusão é enviada para que todos eles possam ser julgados e condenados para não ter crido na verdade, mas encontrado prazer na injustiça. O arrebatamento da igreja e os Tessalonicenses, os ociosos, esse aqui que também é outro ponto interessante, olha, diz, ore por nós, para que sejamos libertos dos homens perversos e maus. Naquela exata ocasião, Paulo estava passando por tribulação em Corinto, e as orações do Tessalonicense a favor de Paulo foram atendidas.
Os ociosos, versos 6 a 15, capítulo 3, eram pessoas preguiçosas que tiravam proveito da disposição caridosa da igreja e usavam a expectativa de aparecimento imediato do Senhor como desculpa para abandonar as suas ocupações usuais e obrigatórias. Os preguiçosos. E assim, ele vai dizer, Paulo defendia com a dor a prática da caridade com os realmente necessitados e dedicava bastante tempo às coletas que levantavam a favor dos pobres. Por outro lado, não poupou palavras para condenar os capacitados que podiam trabalhar, mas não queriam. Nesses versículos, ele proíbe firmemente a igreja de sustentar tais pessoas e até mesmo que os membros da igreja se associem com elas. Não existe nada mais nos ensinos de Paulo, nem de Cristo, nem na parte alguma da Bíblia que incentive a caridade aos preguiçosos, que apesar de ter saúde para trabalhar, fazem da mendigância sua profissão. Então, vamos trabalhar, queridos, né? Mente ocupada, né? Pelo amor de Deus. Não é a oficina do diabo trabalhar. Mente vazia é que é a oficina do diabo trabalhar. Trabalhe na obra, trabalhe na vida secular. Como diz o outro, não dá trabalho para os outros, mas continue trabalhando e guardando, perseverando na volta do Senhor Jesus. Amém? Vamos terminar por aqui a nossa aula. Na próxima aula nós vamos entrar na primeira carta aos Coríntios. Aí essa daqui também é uma carta maravilhosa, que eu sei que estão todos cheios de dúvidas, né? O pecado que rondava lá. Aí tem uma parte aqui também que fala da frouxidão dos pastores. Tem uns pastores aqui que Paulo dá uma cipuada gostosa que seria bom dar hoje, né? Seria bom dar hoje. Tá bem? Será que o Guto está nos ouvindo? Pastor, eu acho difícil. É bom alguém orar aí para terminar, que eu acho que ele está um pouco ocupado. Mas se não tiver, pronto, você mesmo, irmã Márcia, pode orar. Márcia. É uma só carne, né, pastor? Só porque o pastor. Uma hora aí, que a Pia tá mamando e dormindo aqui. Pai Senhor, a todos aí. Amém. Eu vou deixar. Pai Senhor, eu estou aqui numa missão aqui, mas estou ouvindo aqui a aula de hoje, né? Todo mundo participando aí. É bom a irmã Lízia fazer essa oração por nós aí. Eu estou aqui na oficina aqui agora. Amém. Deixa eu se afastar um pouquinho aqui de mais para trás, porque meu pessoal aqui está furando as paredes, as crianças estão gritando ali na frente, mas deixa eu orar aqui para trás. Estou vindo mais para trás. Então, já terminou, né? Ninguém tem mais pergunta para o pastor? Está todo mundo por dentro, graças a Deus. Foi muito proveitosa a aula, eu gostei. Amém. Cheguei um pouco atrasada, que eu estava na rua, mas está tudo bem. Então, vamos orar aqui. Poderoso Deus, eterno e soberano, eu te agradeço nesse momento por esta palavra, Senhor, por este ensino que foi a nós ministrado. Que o Senhor traga em nossos corações o arrependimento, mas também o entendimento da tua vontade e da tua verdade, Senhor. Pois de ti vem a luz, a salvação e a restauração dos corações dos homens. Que a tua palavra chegue a todas as nossas casas, nossos familiares, que haja restituição, libertação e salvação. Essa é a minha petição nesta tarde, para a honra e glória do teu santo nome eterno, Jesus. Amém.